Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para a gente concluir esse nosso ciclo do primeiro ano letivo, né? Do ensino médio de vocês, da nossa disciplina de física. Eu, assim, espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Espero que eu tenha sido bom nas informações que eu passei, que vocês tenham aprendido alguma coisa, não necessariamente tudo, porque isso seria quase que impossível, mas alguma coisa que nos próximos anos vocês não sintam dificuldade em lembrar, né, do que foi passado esse ano. Espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendessem de uma forma mais simples, porque eu sempre tentei passar para vocês do jeito que eu estudei e eu via na minha visão de aluno, não na visão do professor. Sempre acho que fica mais fácil a gente aprender as coisas de acordo com a visão do aluno do que na visão do professor. Então eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, que vocês tenham gostado. Se não gostaram, peço desculpas. Quero melhorar. Acho que professor é sempre um trabalho contínuo e com a continuidade desse trabalho é que a gente consegue chegar a um potencial bacana de ensino. Estou estudando para poder melhorar ainda mais, claro que não depende só de vocês, depende de mim também. E falar com vocês sobre uma coisa sobre o material didático. O nosso material didático, a gente não vai conseguir encerrar ele resolvendo todas as questões, tudo. Por quê? Primeiro que o material didático de física esse ano ele veio muito extenso e com muita coisa desnecessária. Muita coisa desnecessária. Tanto que hoje a nossa aula vai ser somente sobre a parte de energia e eu vou passar um simples questionário sobre o restante do livro, porque a gente precisa que vocês vejam sobre os assuntos. Não necessariamente são importantes, mas a gente precisa que vocês vejam. E aí isso já foi conversado, né, na reunião que a gente teve essa semana, que não conseguiria terminar o livro didático, resolvendo tudo, deixando ele completo. Matemática acontece a mesma coisa. E aí eu vou mandar as resoluções para vocês, caso vocês tenham interesse de responder, né, deixar o livro preenchido. Porém, na reunião, a gente também assumiu o compromisso de que eu espero que vocês continuem lá, né? E ela já me convidou para que eu continuasse na matéria no próximo ano. E aí a gente assumiu o compromisso de que no próximo ano, esses últimos assuntos que a gente não conseguiu trabalhar muito bem, a gente utilizaria umas 2 semanas para poder trabalhar eles e conseguir dar continuidade ao material didático do segundo ano do ensino médio. E assim, no próximo ano, caso dê tudo certo, tem muita coisa boa que a gente tá preparando. Muita coisa boa. Ideias novas, a empresa também está querendo trazer coisas novas. Eu espero que vocês continuem, afinal vocês são uma turma bem bacana. E hoje, vamos voltar aqui para nossa aula, a gente vai trabalhar a parte de energia. Não essa energia que a gente utiliza, que acende a luz, o ventilador, carrega nosso telefone, computador, mas uma energia aplicada mais à física, vamos dizer assim. Uma energia assim um pouco diferente. E aí a gente vai perceber nessa parte de energia que a gente utiliza muito na física em si, a gente utiliza muitas fórmulas que a gente utilizava para outros assuntos. E geralmente só muda a sua interpretação, as suas incógnitas. E isso não acontece, por exemplo, na matemática. Na matemática a gente tem fórmulas específicas para cada assunto. Utilizamos fórmulas de outro assunto para uma determinada questão? Sim. Mas geralmente cada assunto tem uma fórmula específica. E na física não. Na física acontece muito da gente aproveitar, digamos assim, as fórmulas de outros assuntos e mudar apenas as suas incógnitas. Mas como a gente vai saber que vai utilizar, porque cada questão é específica.
Uma questão ela não vai começar lá em movimento retilíneo uniforme e terminar em quantidade de movimento você tendo que utilizar todas as formas. Isso não acontece. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco sobre essa parte de energia, que ela é importante, muito simples, porém importante. São fórmulas simples que vocês já estudaram, porém importante. E quando eu terminar essa parte, aí eu vou passar um questionáriozinho sobre a parte de quantidade de movimento, conservação de movimento, essas coisas. E como eu sei que não vai dar tempo a gente resolver essas questões, eu vou disponibilizar para vocês. A gente tem, né, o material resolvido, aí eu vou disponibilizar para vocês. E ele é muito explicativo. E ainda assim, caso vocês não entendam, professor, olha, ela tá dizendo isso, mas eu não entendi não, olha que doidice. Me explica aí, por favor. Só falar, não se preocupe. Vocês sabem que eu nunca me neguei a responder nada. Sempre tento responder o mais rápido possível. E se não entender, a gente fica até o outro dia, até que entenda. Certo? Aí a gente vai falar aqui sobre energia. Aí na página 27, aí diz assim: na natureza a energia será sempre conservada. Ou seja, ela será transformada. Vocês lembram que quando a gente estudou isso? Até eu me lembrei quando eu estava lendo sobre quando eu estudei. Energia não se perde, nem não sei o que lá. A energia é sempre transformada. Ela será transformada sempre em outros tipos de energia. Por exemplo, a energia solar é absorvida pelas plantas, as quais depois são transformadas em alimentos, que eles acabam nos fornecendo também o quê? Algum tipo de energia. É como funciona a hidrelétrica, não é não? Eles utilizam a água para gerar uma energia e essa energia passa para a casa da gente. Então é uma transformação de energia. Na física existem muitas áreas de pesquisa, dentre elas existe a área de estudo da energia mecânica. E o que seria essa energia mecânica? É simplesmente a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Lembra quando a gente falou de trabalho? Que se ele não realiza trabalho, ele não tem o quê? Energia. Aí tanto que aí vai dizer, ó, isso quer dizer que só existe realização de trabalho se o corpo tiver o quê? Armazenado algum tipo de energia. Como veremos mais à frente, as equações que trabalhamos quando estudamos trabalho serão iguais veja o que eu estou dizendo, serão iguais às equações de energia. A energia mecânica é igual à soma das energias potenciais com a energia cinética. Mas a gente vai ver todos esses tipos, aí ele está falando assim bem por cima. Aí vamos lá, tanto a energia quanto o trabalho são grandezas o quê? Escalares, e por isso não possuem o quê? Direção e sentido. Aí vamos lá, energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética de um corpo está associada à velocidade escalar que esse corpo possui e à sua massa. Essa energia será calculada a partir de quê? Temos aí, energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa formulazinha a gente não já usou? A gente utilizava ela para o quê? Velocidade do quê? Escalar, não era não? Aí vamos... eu aqui. Velocidade escalar, mas entrou aí qual parte? A massa, né? Em que m é a massa do corpo, v é a velocidade em determinado instante de seu movimento, assim como o trabalho. No Sistema Internacional de Dados, a energia também é medida em Joule. A relação entre o trabalho e a energia cinética pode ser obtida a partir da definição de trabalho, a qual é o produto entre a força resultante e a distância, o deslocamento. Aí temos aí, ó, trabalho. Olha lá, olha. É igual ao quê? A força vezes deslocamento. A mesma fórmula. Isso aí a gente vai identificar como vai utilizar de acordo com cada questão. Que eles vão tentar deixar isso o mais claro possível, qual é que você vai utilizar de acordo com os dados que você tem, né? Sabendo que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto entre a sua massa e a sua aceleração, obtemos a seguinte relação. Trabalho da força resultante é igual massa vezes aceleração vezes deslocamento.
A partir da equação de Torricelli, podemos obter uma relação que corresponde ao produto entre a aceleração e o deslocamento de um corpo. Lembram dessa formulazinha? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Aí eles associaram isso à fórmula de quê? De trabalho. Substituindo essa relação na equação do trabalho da força resultante, obtemos a seguinte relação entre ela e a energia cinética do corpo. Ele fez aí, utilizou, né? Fez aí aquela nossa multiplicaçãozinha pelo parênteses. E vai chegar lá aquela fórmula que ele diz: trabalho da força resistente é igual que a energia cinética menos a energia do quê? Energia do corpo. E isso aí, na realidade, é só uma associação de fórmulas. Nada mais que isso. Para tentar deixar mais fácil. Que a gente consiga descobrir, não sei, fique mais simples da gente descobrir as questões. Porque se vocês verem aí nessa questão, olhe lá a fórmula que ele utilizou. Ele utilizou essa menor e aí ele já vai conseguir descobrir a variação dessa energia, né? Esse deltazinho aí é para indicar que é a variação da energia. Que, vocês vejam, a variação da energia cinética, olha aí a fórmula, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 menos a energia do corpo. Então, nada demais isso aí. E se vocês não quiserem descobrir assim, vocês podem utilizar as fórmulas de forma normal. O livro ele só faz esse destrinchamento, né? Para que ele acredita que fique mais fácil. Mas se vocês quiserem utilizar as fórmulas sem qualquer junção, acham que fica mais fácil do outro jeito, não tem problema. Isso fica a critério de vocês. Só que, claro, que a gente utilizar uma fórmula menor fica muito mais fácil, né? A gente ia ter que fazer e passar por várias etapas até chegar nessa, sendo que a gente tem ali trabalho da força resistente é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, menos massa vezes velocidade V0 inicial ao quadrado sobre 2, que seria a do corpo. Então, é muito mais simples do que a gente ir passando de fórmula em fórmula para depois conseguir juntar isso. É só uma questão de associação, mas vocês façam sempre o que vocês se identificam mais. Não tentem ir pelo que o livro mostra apenas. Tentem ir pelo que vocês acham mais fácil. Muitas vezes eu preferia ir pelo caminho mais longo, porque eu tinha certeza que eu conseguiria fazer, do que ir pelo mais curto e ficar na dúvida. Aí agora a gente vai falar sobre outro tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. Essa é uma das mais fáceis. A energia potencial gravitacional é um tipo de energia que pode ser armazenada em um sistema e tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. A gente tem a energia potencial gravitacional e a gente vai conseguir transformar ela em energia cinética. Não sempre, mas a gente tem essa capacidade. Essa energia corresponde ao trabalho realizado pela força-peso, ou seja, é obtida quando o corpo sofre um deslocamento na direção vertical em relação a um determinado referencial. Quando, por exemplo, a gente faz... vamos colocar aqui um referencial, seja um pontozinho no chão. Se ele seguisse para frente, ele estaria na horizontal. Mas se esse pontinho sobe, ele está o quê? Na vertical. E aí a gente vai ter o quê? O que é que vai entrar aí? O que vocês acham que vai entrar aí? Vai entrar a parte da gravidade, né? Ele não segue lá digamos que o mesmo... Deixa eu ver como eu posso falar. O mesmo plano que ele estaria, né? Ele não segue linha reta. Ele faz um movimento diferente daquilo que estaria previsto. E como ele sobe,
da mesma forma que sobe, se fosse para descer, que não deixa de ser um movimento vertical, ele também se enquadraria nessa questão da energia potencial gravitacional, porque a gente tem gravidade. Por ser correspondente ao trabalho da força-peso, a energia potencial gravitacional será calculada pela equação energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Gravidade que eu digo, gente, é a aceleração da gravidade, viu? Que geralmente é quanto? 10 metros por segundo quadrado. Lembre-se disso. Essa não tem nada demais. Mas vou falar aqui duas coisinhas que são importantes, porque aí, por ser uma grandeza escalar, a energia potencial gravitacional poderá ser positiva, nula ou negativa. Tudo dependerá da altura que o corpo está. Essa energia será nula sempre que o corpo não possui altura em relação ao referencial. Vamos supor que a gente está tratando de uma bolinha e o referencial é o chão e a bolinha está no chão. Vai ter alguma energia? Não. Mas vamos supor que a gente pega essa bolinha e está segurando a 10 metros do solo e larga. A gente vai ter aí uma energia o quê? Positiva ou negativa? Negativa, porque o referencial aqui está sendo a minha mão. Então, e como ela está abaixo do meu referencial, ela é negativa. Se eu jogo para cima, o meu referencial sendo a minha mão, a minha energia potencial vai ser o quê? Positiva, porque ela está acima do meu referencial. Só isso que vocês precisam saber. Só prestem atenção nisso. Que às vezes vocês podem encontrar o resultado negativo e achar que está errado. E não, e às vezes na questão pode tentar trabalhar isso. Você vai encontrar essa energia potencial gravitacional negativa e às vezes a questão quer trabalhar o que isso significa dizer. Aí vocês vão lembrar que essa... Deixa eu ver como eu posso dizer... Que essa energia provavelmente foi aplicada para baixo do referencial. Esse corpo está caindo. Mas, claro, vocês têm que saber qual é o referencial. Aí vamos aqui para outro... Energia potencial elástica. Também muito fácil, que a gente sabe que quando trata de elasticidade, a gente sempre tem aquela constantezinha K, né? Que ele geralmente dá na questão. Ou então é o que ele pede para calcular. Na maioria das vezes a questão oferece. Mas vamos ver o que seria essa energia potencial elástica. A energia potencial elástica, assim como a energia potencial gravitacional, é um tipo de energia que pode ser armazenada em uma mola ou elástico e tem capacidade de ser transformada em energia cinética. Conforme a mola ou elástico perde a energia potencial elástica, por elas serem armazenadas, ambos ganham energia cinética ou vice-versa. Uma mola ou elástico armazena energia potencial elástica quando são comprimidos ou esticados. Sendo correspondente ao trabalho da força elástica, um corpo ligado a uma mola ganhará velocidade sempre que uma mola comprimida ou esticada for liberada. Lembra aquele caso que a gente falou que tinha uma mola presa em um bloco e a gente puxava essa mola? Quando a gente puxa essa mola, a gente tem aí uma velocidade. E quando a gente solta, a gente também tem uma velocidade porque ela tende a voltar ao seu estado inicial. Qual é a fórmula que utiliza? Energia potencial elástica é igual a nossa constante K vezes x ao quadrado. O que é esse x ao quadrado? A deformação sobre 2. Nada mais que isso. A energia potencial elástica será sempre positiva, pois sua variável está elevada ao quê? Ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, seja positivo ou negativo, a gente consegue um resultado positivo. A energia potencial elástica, positiva, positiva. A única energia que poderá ser negativa é a energia potencial elástica. Então, a deformação, né, não vai dar em nada. Pronto. Vamos lá. Olha, vocês têm aí até essas questões embaixo aí para vocês verem como é extremamente simples a resolução. Não tem nada demais.
Vocês só precisam prestar atenção numa coisa que eu falo em todos os vídeos. As unidades, e que a gente, na maioria das vezes, a gente transforma. Em newtons, a gente está utilizando o que? Tudo em metro, né? Então, vocês se atentem a isso. Newton, joule, metro. Aí aqui a gente vai trabalhar, vai ver essa partezinha de energia mecânica. E acho que a última energia para a gente ver isso. Aí vamos ver aqui essa parte de energia mecânica. Que energia mecânica a gente vai ver agora que é a soma de todas as outras energias que nós vimos. Energia mecânica de um corpo é a somatória de suas energias potencial gravitacional, potencial elástica e cinética, podendo ser positiva, negativa ou nula. Em algumas situações envolvendo corpos eletrizados, existirá também energia potencial elétrica, porém é mecânica, não estudamos essas situações. Isso aí realmente não estuda agora, vai entrar para vocês depois. Essa energia mecânica do corpo será muito importante, pois ela será sempre conservada, ou seja, constante. Quando o sistema for conservativo, isto é, sem força de atrito, aí nós temos aí energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Isso quando não se tem o quê? Atrito. Isso quer dizer que, nos sistemas conservativos, a energia potencial será sempre transformada em energia cinética e vice-versa, como ocorreram nas outras. Que aqui, ó, temos aqui demonstrando. Por exemplo, quando o corpo é abandonado a determinada altura, ele tem inicialmente energia potencial que gravitacional e energia cinética nula. À medida que ele cai, sua energia potencial gravitacional diminui, sua altura diminui, sua energia cinética ela faz o quê? Aumenta, já que sua velocidade também aumenta na medida que o quê? Vai caindo. Quando o sistema não for conservativo, a energia mecânica do corpo não será constante e poderá aumentar ou diminuir seu valor, dependendo da força externa que atuará sobre ele. Geralmente, a força externa que atuará sobre o corpo será a força de atrito ou de resistência. Nesse caso, parte ou toda a energia mecânica será perdida ou dissipada em forma de calor ou de som. Só que isso, gente, não cai muito. Eu tô falando para vocês, mas essa parte não cai muito. Geralmente ele pede para calcular a questão da energia mesmo. Mas temos aqui, trabalho da força de atrito é igual energia mecânica final menos energia mecânica inicial, que é aquele que a gente consegue calcular com aquela fórmula. A fórmula que eu falei nesse instante aqui, olha, energia mecânica, só que a gente vai fazer isso de acordo com o quê? Com a inicial e de acordo com a final. Porque inicial e final é quando tem essa questão assim de lançou. Como a energia mecânica final será menor do que a energia mecânica inicial, podemos concluir que o trabalho da força de atrito será sempre o quê? Negativo. Mas vocês lembram que a gente, quando estava falando sobre atrito, que ele era sempre uma força contrária, ele vinha sempre negativo? Aí conforme a gente vai estudando, a gente vai realmente percebendo isso. Ele é sempre uma força contrária. Já que a força de atrito tem sentido sempre... Aqui é o que eu acabei de falar. Já que a força de atrito tem sentido sempre oposto ao deslocamento do corpo. Na imagem anterior, devido ao atrito, o skatista que parte do ponto A atinge uma altura menor do lado B. Isso é normal. Tanto que se a gente for ver nesses brinquedos que vocês já foram em parque aquático, tem uns que você tá lá na boia e vai e sai de uma altura e vai para outra. Exatamente como nessa figura. E é sempre assim. Você sai de um ponto mais alto, vai para o outro lado de um ponto mais baixo. Quando retorna, vem para um ponto mais baixo e assim até que fique lá no meiozinho dessa parábola. Atinge uma altura menor do outro lado, ponto B. Ao retornar, sua altura ainda é menor, ponto C. Por fim, se o garoto não impulsionar o seu skate, ele irá parar no movimento no ponto mais baixo do que dessa trajetória. Então, gente, não tem nada demais nisso. É só aplicação de fórmula, o entendimento é simples. Essas questões que tem aí, tem muitas resolvidas. Ou seja, dê uma lida nisso, seria interessante, né? Eu queria mesmo era estar na sala de aula resolvendo isso com vocês, não vou mentir. Mas próximo ano já está previsto pro dia 18 a gente poder voltar para a sala, né? Então vai ser bem melhor.
Mas percebam nas questões que temos aí, que é nada mais nada menos que aplicação de fórmula. Nada mais nada menos. E na questão ainda explica como você tem que fazer. Dá para vocês verem aí, ó, cada formulazinha que foi utilizada. Percebam que eles utilizam muito a igualdade entre formas de energias. Energia cinética ou energia potencial elástica para resolver a questão. Vocês prestem atenção nisso e às vezes no desenho vocês precisam também identificar qual é o tipo de energia que está acontecendo ali. Ele começa em que tipo de energia? Ele termina em qual tipo de energia? Claro que isso a gente vai aprendendo com o tempo. E como a gente se comprometeu, no próximo ano todos esses assuntos serão revistos para que a gente dê continuidade e não fique dúvida com vocês. A gente sabe que esse ano foi completamente atípico, difícil para todo mundo, que a gente também entende completamente o lado de vocês, a dificuldade que vocês estão tendo, a dificuldade que próximo ano, tanto vocês quanto nós professores vamos ter, que eu acredito que próximo ano todos os professores vão precisar retornar a todos esses assuntos e fazer aquela revisão assim bem bacana, porque foi muito difícil. E assim eu vou passar um questionáriozinho sobre essa parte de quantidade de movimento para concluir a questão das nossas notas, né? Que nesse último agora são 4 avaliações também. Nas outras turmas é diferente a somatória. E na terça-feira eu vou disponibilizar tanto as notas de biologia quanto as de física. Por isso eu vou passar esse questionário hoje e vou dar o prazo até segunda, porque aí eu já vou ter noção e na terça-feira consigo passar para vocês. Certo? No mais, tenham um bom final de semana e desculpa qualquer coisa. Eu espero realmente que vocês tenham aproveitado ao máximo e que eu tenha sido suficiente para vocês. E qualquer coisa, só entrar em contato, certo? Um cheiro.